Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um videocast aqui no canal de Evandro Barros, Mentoria Consultiva. Muito obrigado por você acompanhar os vídeos e também os podcasts, todos esses videocasts, né? A gente divide aí em duas partes, o vídeo vai para o canal do YouTube e o áudio vira um podcast nas principais plataformas digitais como Spotify, Google Play, iTunes, Apple Music e uma série de outras plataformas onde você pode encontrar aí os podcasts para você ouvir caso você não queira assistir o vídeo. Então, muito obrigado por aqueles que se correspondem comigo, seja pelo Instagram, muito obrigado por aqueles que mandam suas sugestões e seus comentários sobre os vídeos e também aqueles que, ao ouvir um podcast, comentam, seja pelo WhatsApp ou mandam aí alguns e-mails, entram em contato comigo. Muito obrigado pela sua interação, ela é muito importante para mim e saiba que eu respondo a 100% delas, seja pelo direct do Instagram, seja pelo comentário do YouTube, seja por e-mail. Estou sempre procurando interagir com as pessoas para servi-los, ajudá-los cada vez mais. Afinal de contas, esse videocast ou todos esses conteúdos que eu coloco disponibilizo na internet são para você que é empresário ou para você que vai se tornar aí um futuro empreendedor, para que você consiga ter uma empresa enxuta e rentável. Baixos custos, processos otimizados, com estratégia, com planejamento, com todos os processos padronizados e otimizados o máximo possível para que você consiga ter custos baixos, né? Ou seja, ter aí poucos desperdícios e uma empresa o quanto mais enxuta possível, e também para que ela te dê dinheiro, que ela seja rentável no tempo e que você possa ter cada vez mais tempo para você, para sua família, para o seu lazer, para a sua saúde. Afinal de contas, a gente precisa trabalhar cada vez menos e ganhar cada vez mais. Essa não é uma receita simples, não é uma receita fácil e não é uma receita que vai vir alguém aí com uma varinha de condão do dia para a noite que a gente vai alcançar. Mas eu tenho certeza que você está aí do outro lado, com certeza fazendo a sua parte, e a gente está aqui para te ajudar nesse sentido. Então, mais uma vez, muito obrigado. Antes da gente começar a falar sobre esse vídeo, eu gostaria de dizer que já está disponível o meu workshop gratuito que vai te ajudar muito a entender sobre os principais temas que eu lido aqui no meu processo de mentoria consultiva com os meus mentorados, diversos empresários de vários mercados, que é o Ciclo da Excelência. O Ciclo da Excelência é formado por 4 temas: estratégia do negócio, planejamento anual, gestão por processos e controle da rotina. Esses são os 4 temas, pelo menos da fase 1 que eu trabalho aqui no meu processo de mentoria consultiva, e por onde, né, já passaram centenas de empresários. A gente conseguiu, obviamente, a depender do negócio, adaptar uma metodologia ou outra, uma ferramenta ou outra, mas todos esses 4 temas são muito importantes para qualquer tipo de pequena ou média empresa. Então, clique aí, está aparecendo aqui abaixo para você o endereço cursosopexbrasil.com.br/workshop. Vou falar de novo, cursosopexbrasil.com.br/workshop. Já está lá esse workshop 100% gratuito para você, que eu gravei com muita atenção, com muito carinho, para você entender o que é esse ciclo, quais são esses 4 temas, o que a gente trabalha nesses 4 temas, para você inclusive já conseguir implementar algo de maneira simples e rápida aí no seu negócio, ou pensar em estruturar, caso você esteja pensando em abrir um negócio, já estruturar o seu futuro negócio se baseando no Ciclo da Excelência, que eu acho que é o ideal, inclusive, tá ok? cursosopexbrasil.com.br/workshop. Assiste lá e também faça o seu comentário. Esse é um workshop 100% gratuito. Então vamos lá, vamos falar hoje sobre como é que eu mudei o meu modelo de negócio e quais foram os aprendizados que eu tive nesses 5 últimos anos. Roda a vinheta e eu já volto para a gente falar sobre isso.
Então vamos lá, pessoal, direto ao ponto. Eu chamei esse videocast de consultoria para mentoria consultiva, o que eu aprendi nesses últimos 5 anos. Eu separei aqui 10 pontos principais, poderia ter feito uma lista gigantesca, afinal de contas, 5 anos só trabalhando com mentoria consultiva, todos os outros 16 anos, nesse ano vai fazer 21 anos que eu trabalho nessa área, né? Seja com consultoria, seja mentoria, seja mesclando as duas coisas. Nesses últimos 5 anos eu resolvi mudar o meu negócio, né? Em 2016, por diversos motivos, quem conhece a minha história sabe alguns deles, falo sempre sobre eles aqui nesse vídeo, nesse canal, né? Através dos vídeos e do videocast. Não é o intuito falar sobre essa história aqui agora, mas com o aprendizado que eu tive ao longo dos anos, vindo de uma consultoria que já teve mais de 30 colaboradores, já tive sócios, já prestei consultoria para grandes empresas, seja no Brasil e no exterior. Em 2016, início de 2017, eu resolvi virar a chave. Eu resolvi trabalhar sozinho, ou pelo menos ter uma empresa, né, bem menor, bem mais enxuta e trabalhar com diversos prestadores de serviço, que é o que eu tenho feito hoje. E isso mudou a minha perspectiva, mudou o meu tempo para mim mesmo, mudou a minha forma de trabalhar, mudou o meu mercado, mudou o meu modelo de negócios. Eu vou explicar algumas coisas aqui, o que eu fiz, que talvez possa servir para você também, e quais são esses principais 10 aprendizados que eu tive ao longo desses últimos 5 anos. Por que eu estou trazendo esse tema à tona? Porque tem muita gente que ou não tem coragem, ou tem uma dificuldade de tentar enxergar o negócio dele de uma outra forma, tem dificuldade em mudar, tem dificuldade em achar novas soluções. Tudo é possível desde que você encare essa nova mudança como um novo negócio. E aí você vai precisar, pelo menos, dos 4 itens aí do ciclo da excelência que eu falei para você. Se você quiser aprender um pouquinho mais e não souber ainda sobre eles, assiste o workshop que eu falei no início desse vídeo. Eu uso esses temas o tempo inteiro, né? Estava acabando de fazer agora, está ali do lado da minha mesa aqui no escritório. Planejamento. Né? O que é o planejamento? Só que eu estou fazendo agora o planejamento dos meus próximos 3 meses de conteúdo de vídeo para o canal e para as próximas fases das campanhas que eu vou fazer, tanto para divulgar o ciclo da excelência quanto os próximos cursos que estão por vir. E está para vir aí também um programa bem legal e muito interessante para você que é empresário ou futuro empreendedor, envolvendo inclusive o ciclo da excelência. Já já a gente vai trazer essa novidade aí para você. Mudando de modelo de negócio, né, quando a gente atua como consultor para grandes empresas, naquela época eu viajava muito, ou só viajava, vivia com 3 malas, não via nem minha esposa direito, não dormia na minha cama mal, de sexta para sábado, sábado para domingo, às vezes 3 dias, de domingo para segunda, e já saía segunda-feira cedo para algum lugar desse mundão de Deus. E isso foi de 2011 até final de 2016. A empresa cresceu muito rápido, eu tive vários colaboradores, faturamos razoavelmente bem. Isso me deu chance para estar aqui hoje fazendo o que eu estou fazendo, da forma como eu estou fazendo, e também experiência para poder trazer para os pequenos empresários muitas das coisas que eu fazia lá com os grandes. Obviamente, muitas dessas coisas eu tive que otimizar e trazer essas novidades num formato mais simples, mais prático, mais resumido, que é isso que eu tenho feito principalmente com o ciclo da excelência. Por quê? Porque eu concluí que, além de tudo, né, o empresário precisa de diversas outras coisas, o pequeno e também, às vezes, o médio. Né? Ele começou lá atrás, ou se alguém está começando, geralmente começa sem estrutura, sem capital de giro, sem uma série de coisas, inclusive sem conhecimento, e aí começa errado. E aquele começo, com a falta da estrutura e uma série de coisas, vai se tornando uma bola de neve, até que o empresário está já no seu mercado, atuando inclusive há muitos anos. Eu tenho empresários aqui que têm mais de 25 anos com as empresas deles e até hoje não tem uma estrutura formal e empresarial digna de uma empresa. Ele foi crescendo, vendendo, fazendo da forma que ele achou, e aí ele nunca consegue sair do negócio, ele nunca consegue delegar, ele nunca consegue tirar umas férias direito, porque o negócio não está estruturado da forma mais correta possível, vamos dizer assim. Então, o que geralmente acontece? Quando eu
eu trago os mentorados aqui para um processo de mentoria consultiva que une, né, técnicas do business mentoring, são técnicas voltadas para que o empresário entenda o que é um negócio e o que eu preciso para ter um negócio bem sucedido enquanto dono, né, seja no formato do negócio, do modelo de negócio que eu tiver, e também metodologias e ferramentas da consultoria. Então, uma mescla de business mentoring com consulting para que a coisa funcione o mais positiva possível, para que traga mais resultado do que só a consultoria no formato que eu tinha até 2016. Esse é o novo modelo meu de negócio. E eu tive, a partir de então, trabalhando apenas, mais inclusive com pequenos do que médios, nesses últimos anos. Minha quantidade de clientes, que agora já vai passar de 200 aí, já com certeza foram voltados para mercados diferentes, né? Já tiveram aqui comigo médicos, dentistas, advogados, coaches, empresas do varejo, lojas de diversos tipos, prestadores de serviço, uma série de empresários de diversos mercados. Então a gente viu que diversas coisas que a gente fazia para as grandes funcionam para as pequenas, com diversas adaptações. A gente já chegou nesse nível de adaptação que agora está funcionando para qualquer uma, em sequências de metodologia que são importantes e em como e o que o empresário pequeno e médio precisa para poder estruturar o seu negócio, para poder fazer as coisas da forma correta, de uma forma rentável e delegando corretamente, entendendo de gestão, sendo um bom líder e uma série de outras coisas que para o pequeno precisa ser mais simples e enxuto. O primeiro aprendizado que eu gostaria de citar aqui, eu até escrevi, né, bastante em detalhe cada um deles, vou resumir aqui para vocês, até para esse videocast não ficar muito longo, explicar em detalhes o que é mentoria consultiva, os benefícios e resultados. Por que eu falei desse primeiro aprendizado? Porque até hoje, mesmo depois de 5 anos, esse ainda, né, o tema mentoria aqui no Brasil, diferente do que eu me formei na Alemanha em Business Mentoring, então fui lá para fazer essa formação e lá eles enxergam o Business Mentoring de uma maneira diferente. Não é culpa, nem problema, nem nada, só é enxergado de uma forma diferente. Eu ainda preciso, até hoje, educar o meu público, né? Que é você que está assistindo ou ouvindo aí o podcast em alguma plataforma digital, para que você consiga entender o que eu faço e, a partir daí, enxergar essa conexão para que você ou possa pedir o meu apoio, seja através da mentoria, seja comprando um curso, seja participando de algum programa, enfim, caso você precise de o meu apoio, para que você saiba o que eu faço, como eu faço, para quem eu já fiz, e aí a gente possa te ajudar de alguma maneira. Depois de 5 anos, eu ainda preciso explicar o que é mentoria consultiva. Afinal de contas, esse termo, mentoria consultiva, foi desenvolvido por mim, fui eu que cunhei, deveria até patenteá-lo aí, mas é através desse termo, da união dessas duas, vamos dizer, filosofias de trabalho, de modelo de negócio, né? Juntar o business mentoring, ou seja, uma mentoria focada em business, e metodologias e ferramentas da consultoria, que eu estou fazendo o meu negócio prosperar e, graças a Deus, está indo muito bem. Hoje eu divido o meu mercado em mentoria, né? Que agora quase que 100% online, cursos online. Se você for no meu site, tem vários cursos lá que você pode adquirir, a depender do que você necessita, principalmente do ciclo da excelência. E já eu vou ter programas com comunidades aí também, ainda esse ano, se Deus quiser, em maio, junho, mais tardar, para que eu consiga levar os cursos além, né? Não só como um conteúdo específico, mas dar oportunidade para os empresários participarem de uma comunidade de empresários, terem acesso a aulas online de maneira semanal ou quinzenal. Então eu estou desenhando isso para que eu consiga levar, principalmente o ciclo da excelência e alguns outros temas afins, para você que deseja alavancar o seu resultado em 6 meses, 1 ano, e que você levaria aí 3, 5 anos. É o que acontece aqui no meu modelo de negócio da mentoria consultiva, mas muitos não têm ou grana, ou possibilidade, ou tempo, ou têm outras prioridades, e não tem como fazer o meu processo de mentoria consultiva de forma individual. Então, a gente vai abrir um programa já que vai te dar essa condição. Mas essa explicação do que é mentoria, eu preciso dar ainda, como já dei aqui no videocast para vocês, e ela é importante.
Se você, inclusive, quiser saber mais, tem uma página no meu site www.iopexbrasil.org que é sobre a mentoria consultiva. Você pode ir lá, você vai ver vários testemunhos de ex-clientes falando como é, o que eu faço e tal. Está lá em detalhes. O meu segundo aprendizado é que quase 100% dos meus clientes necessitam se tornar empresários de verdade, né? A maioria é empreendedor. E eu já vou falar por quê. Falta saberem lidar com processos e pessoas. Eu tenho um conceito para mim, né, que eu aprendi desde que eu virei empresário. Quando eu saí da Porsche Consulting, eu era gerente de negócios, gerente de projetos, já tinha um time grande, já cuidava de várias empresas grandes e tal, e resolvi empreender, ou seja, eu fui virar um empresário da consultoria, além de consultor, obviamente, porque a gente ainda continua atuando, até porque eu abri a empresa sozinho. Quando a gente abre uma empresa e é um especialista, um técnico ali em um determinado assunto, ou tem uma ideia e faz aquela ideia virar negócio, esse é o primeiro salto, né? E fazer o negócio virar empresa, na minha opinião, é um segundo salto. E a maioria dos empresários são empreendedores. Eles pegaram uma ideia e estão fazendo virar negócio, ou seja, ganhar dinheiro com esse negócio que saiu de uma ideia. Seja você que já está fazendo isso há um ano, quer começar daqui a pouco, ou se você estiver fazendo isso há 20, 30 anos, você pode apenas ser um empreendedor ainda. Acontece muito. Como é que a gente dá um salto para o empresário, né? E aí, empresário eu subdivido de novo em líder e gestor, mas esse é um tema para um próximo videocast. Mas para a gente passar de apenas empreendedor para empresário, ou seja, para eu deixar apenas de ter um negócio, ou seja, algo que eu estou fazendo de alguma forma, e mesmo que embolada, desorganizada, com uma série de coisas, mas eu esteja ganhando dinheiro. Em uma empresa, eu preciso de processos e pessoas muito bem estruturados, muito bem padronizados. 99,9% das pessoas que me procuram não são empresários. São excelentes empreendedores, tiveram uma ideia, fizeram essa ideia dar dinheiro, ainda estão trabalhando num formato qualquer que cada um adapta com o tempo seu e vai melhorando a partir dessas adaptações, mas essa pessoa ainda não consegue ser um empresário realmente, ou seja, saber delegar, ter processos padronizados, ter principalmente os processos estruturados no negócio, e aí ter metas, ter uma estratégia, um planejamento, um sistema de gestão, controles com metas e indicadores, e uma série de coisas que uma empresa realmente precisa, mesmo que pequenininha, para fazer as coisas acontecerem e para que ele não fique somente no operacional, somente apagando fogo, somente cuidando principalmente do operacional, né, e dando certos apoios ali quando a empresa começa a crescer, mas o empresário não consegue sair do fogo do dia a dia por conta dessa falta de estrutura. Então aí ele ainda é um empresário que está atuando ele ainda é um empreendedor, que está atuando em várias áreas ou em vários processos, mas ele não tem processos e pessoas suficientemente padronizados, com atividades padronizadas, procedimentos operacionais, ele não consegue ver uma estratégia onde ele consiga projetar principalmente as suas metas, as suas receitas, despesas fixas e variáveis, e uma série de coisas que estão, obviamente, inclusas no ciclo da excelência, que é um material que eu tenho trabalhado hoje. Então, de novo, a maioria é empreendedor, pouquíssimos deles são realmente empresários, porque precisam saber lidar com processos e pessoas, que são as duas maiores dificuldades que a maioria dos empresários tem. Estruturar a casa, né, muita gente usa a palavra organização. Eu nem uso essa palavra porque é uma palavra meio ampla. Eu sou mais pragmático nos nomes, né? Se você precisa se organizar em quê? Às vezes você precisa de uma estratégia primeiro, depois planejar essa estratégia para o seu ano corrente, depois dividir esse planejamento em uma sistemática de gestão mensal que você consiga acompanhar, ter processos padronizados onde você saiba o que fazer em cada processo, quem vai fazer o que e como ser feito através de procedimentos, e depois controlar a rotina sua e dos seus colaboradores. Afinal, a gente não controla pessoas, a gente controla processos, para que as pessoas deem o resultado que os processos necessitam. Então, esse meu segundo aprendizado ainda é válido agora, né? Estamos em 2021, de que quase 100%
das pessoas que me procuram, dos meus clientes, ainda precisa se tornar empresários nesse sentido, né? Não que não sejam sobre outras formas, não estou querendo rebaixar ninguém ou falar mal, né? Não sou empresário. Não, empresário, ok, no meu conceito de Evandro de empresário é aquele que transformou um negócio que ele já está ganhando dinheiro, seja da forma como for, em uma empresa bem estruturada. E existe uma diferença muito grande, para mim, entre negócio e empresa. Muita gente tem negócio. A grande maioria das pessoas, do pequeno empresário principalmente, e do micro, tem bons negócios, inclusive. Estão ganhando dinheiro, mas ainda não fizeram aquele negócio virar uma empresa de verdade. Por isso, eles precisam dar esse salto para, inclusive, se tornarem empresários melhores, com mais estrutura, tendo condições de gerir a sua empresa de diversas formas, inclusive para delegar mais, ter tempo para si, olhar a empresa estrategicamente e tudo isso que a gente vem falando que é necessário para o empresário se transformar, né, num empresário de verdade. Aí. Terceira lição, né, terceiro aprendizado. Aí. Pequenos empresários necessitam muito mais do básico. Qual é esse básico? Depois que eu comecei lá em 2017, que eu tive os meus primeiros clientes, eu nem sei se eu já falei isso aqui no canal, se não falei não tem problema, vamos falar aí pela primeira vez. Quando eu comecei a voltar a atender clientes, só clientes pequenos, e eu tinha resolvido efetivamente que eu ia parar de trabalhar 100% como consultor para fazer mentoria consultiva, tinha voltado da Alemanha, tinha me formado em Business Mentoring, trouxe várias técnicas, trouxe várias ideias e falei, agora eu preciso modelar o meu modelo de negócio para que esse negócio também vire uma empresa de mentoria consultiva, com cursos, com uma série de outras coisas que eu possa suportar melhor os meus clientes. Era aquilo que eu queria e era nessa direção que eu gostaria de ir. E aí eu tinha, né, um arcabouço grande de materiais, de metodologias, de ferramentas que eu trouxe dos 16 anos até 2016. Já tinha 16 anos trabalhando nessa área, principalmente de Lean, né, melhoria de processos, estratégia, uma série de coisas com grandes empresas. Eu falei, como é que eu vou começar a trabalhar com os pequenos? Eu comecei a atender alguns amigos que têm empresas aqui no Vale do Paraíba, próximo a Taubaté, onde eu estou, onde eu moro, onde o Apex está. E aí esses amigos, né, atendia gratuitamente, só que não com uma certa metodologia formal, como eu tenho hoje, de maneira esporádica, ajudando cada um desses empresários aí a melhorar algumas coisas aqui, ali, melhorar processo, via potenciais de melhoria, falava mais, inclusive, do que ajudava mesmo, porque naquela época, os 3, 4 primeiros meses de 2017, eu ainda estava formatando o meu modelo de negócio, mas já comecei a ajudar alguns amigos. Perfeito. Depois disso, que, sei lá, passaram pelos meus primeiros contatos aí, sei lá, 3, 4 empresários, todos eles amigos, todos eles trabalhando de forma gratuita para eles, eu peguei e cheguei a uma certa conclusão, né, que é essa conclusão e que está valendo até hoje. Os pequenos, até um pouco os médios, aí a depender da estrutura desse médio, ele precisa muito do básico, né? A empresa nasceu lá atrás há alguns anos, ou 1, 2, 5, 10, não difere esse período para nenhum dos clientes que eu tive nessa época, que tem até hoje. Ninguém começou a empresa da maneira que deveria começar, né? Fazendo um mapa estratégico, que eu chamo hoje. Hoje em dia ninguém faz mais plano de negócio, obviamente, é um troço arcaico, né? Eu não recomendo você fazer, demora, precisa de um monte de dado, recomendo a fazer, que é o que eu falo no curso Estratégia de Negócio, um mapa estratégico e um estudo de estratégia financeira, só essas duas coisas. Logicamente tem várias coisinhas aí dentro, mas só essas duas coisas já dão para você estruturar muito bem uma estratégia para um negócio, para uma empresa. E aí eu percebi que repetidamente 4 temas eram muito importantes para todos os tipos de empresa, né? Até porque eu atendo, como eu já disse no início do vídeo, médicos, dentistas, advogados, empresas de serviço, empresas que produzem produto, empresas do varejo, uma série de empresas que aquilo acontecia repetidamente. Afinal, empresa é empresa em qualquer lugar e o micro e o pequeno, principalmente, ele tem diversas necessidades que ele não conseguiu exercitar
porque ele saiu de algum lugar ou tinha uma especialidade, como um médico, por exemplo, ou um dentista, e precisou abrir uma clínica, precisou abrir uma loja. Ele saiu de uma empresa, pegou dinheiro, abriu a loja, ou ele se formou em alguma coisa, foi lá abrir uma clínica, e assim por diante. É assim que geralmente acontece. Então ele teve aquela ideia e fez aquilo virar negócio, é o que eu já falei. Só que para transformar esse negócio numa empresa, faltou, né, bastante coisa, mas ele veio fazendo, porque ele precisava ganhar dinheiro. Médico é assim, dentista é assim, advogado é assim, uma série de pessoas é assim, e a gente que tem uma ideia também faz assim. Eu tenho clientes que têm loja de roupa, casa de material de construção, por exemplo, que foi assim. Eu quero continuar vendendo, ou seja, porque o meu pai já vendia, eu quero pegar o negócio dele. Tem empresas clientes meus que têm restaurante, uma série de coisas, todos eles fazem da mesma forma, seja porque vem da família, ou seja porque tem uma ideia e faz virar negócio e aquele negócio começa a dar uma certa grana. Daí a ele passar esse negócio à empresa, ele vai precisar pelo menos de 4 temas. Por isso que o conceito do Lean PME, uma hora, quem assistiu o workshop aí, que eu já falei lá no início do vídeo, vai saber o que é o Lean PME, mas pelo menos o módulo 1 do Lean PME, que é o ciclo da excelência, que envolve esses 4 temas: estratégia, planejamento, gestão por processos e controle da rotina, todas as empresas precisam. Algumas outras coisas que eu falo também no contexto geral do Lean PME servem para todas as empresas, mas esses 4 temas são os temas que eu tenho insistido desde 2017 para cá e vou continuar trabalhando com eles, porque além de eu acreditar que eles são a base para qualquer micro e pequena empresa, e algumas médias também, que chegaram atualmente a ser uma média empresa, mas que ainda estão, né, totalmente desestruturada, ou que ainda falta alguma coisa, porque o empresário não está conseguindo ainda chegar lá, todas elas precisam desses 4 temas. Então, de novo, aprendizado desses 5 anos. Pequenos empresários necessitam muito mais do básico. E o que é o básico? Saber montar uma estratégia para 1 a 2 anos, saber planejar essa estratégia para o ano corrente, saber montar uma sistemática de gestão mensal para fechar bem os números, para ter meta e poder dividir essa meta em semanas e depois controlar a rotina dos processos, com metas, com indicadores, sabendo quais as ferramentas eu vou usar com o meu time, para mim mesmo como dono, para poder coordenar processos e pessoas da melhor maneira possível. Esses 4 temas foram desenvolvidos para isso. 4º aprendizado: separar contas pessoa física e pessoa jurídica, lidar com finanças e saber juntar um capital de giro. Eu peguei o tema de finanças e coloquei no aprendizado. Na verdade são 3 subtemas, né, que eu estou falando. Muita gente ainda, muitos empresários, uma boa parte inclusive, e isso não é culpa de ninguém, é por conta de, às vezes, procrastinação também, de, né, procurar ali um contador para ajudar, ou alguém que tem um certo conhecimento, mas muita gente tem empresas há 4, 5, 6 anos e até hoje está lá com a conta pessoa física e jurídica junto, embolando, e aí eles não sabem o que pode fazer, o que pode acontecer, ou o que poderia acontecer de bom, né? Tanto de ruim, o ruim acaba acontecendo quase sempre, mas o que poderia ser de bom se ele tivesse tudo organizado, separado, tal, porque ele consegue ver resultado, ele consegue ver para onde o dinheiro está indo, por que está indo, ele consegue ter uma visão de fluxo de caixa e olhar o demonstrativo dos resultados do mês da forma adequada. Então, separar as contas pessoa física e jurídica é muito importante e muitas das pessoas que me procuram, se não a grande maioria delas, ainda tem esse problema. Saber lidar com finanças, que aí não é só separar contas pessoa física e jurídica, é saber interpretar um demonstrativo de resultado, saber fazer o fluxo de caixa corretamente. Coloquei uma outra coisa aqui, saber juntar um capital de giro. Você só vai conseguir juntar um capital de giro da forma correta e com peso suficiente para te dar suporte no futuro, num momento de pandemia como esse, ou quando algo acontece, quando você tiver, obviamente, as suas finanças muito bem estruturadas. E aí você tem que ter, obviamente, também conta pessoa física, conta pessoa jurídica separada. Você tem que saber lidar com as suas finanças, saber muito bem onde é que estão, como estão entrando as suas receitas, as estratégias que você pensou para aqueles principais produtos que você vende, se você está acertando na persona, se essa persona é que está trazendo o resultado para você adequadamente ou se é outra, e uma série de coisas que acaba no sentido, né, do modelo da sua empresa, fazendo com que uma ajude a outra e isso vire dinheiro. Então, separar contas pessoa física e jurídica, lidar com finanças e saber juntar capital de giro ainda é um problema muito grande
para a grande maioria dos empresários que me procuram. Esse é um aprendizado que eu tenho até hoje, 2021. Número 5. Ainda existe uma necessidade enorme de descrever e padronizar os processos. Por que a gente fala em padronização? Quando a gente lida com grandes empresas, e as grandes empresas chegaram lá porque elas saíram de pequenas e se tornaram grandes um dia, obviamente, elas falam muito em estabilização de processo, usam o Lean. Quem não conhece, depois procura saber um pouquinho o que é o Lean aí. O meu sonho um dia é de que esse conceito do Lean, que eu chamo hoje de Lean PME, para pequenas, médias empresas, né? PME, pequenas, médias empresas, que esse conceito, mesmo que adaptado, mesmo que da forma como eu tenho feito aí, né, trazido coisas das grandes e desenvolvido outras coisas completamente novas para as pequenas, mesmo assim, esse conceito se propague para os micro, pequenos e até médias empresas. Mas o que é importante aqui é falar que para que você consiga, mesmo uma empresa de uma pessoa só, de 2, de 3, de 10, de 50, o conceito vai ser o mesmo. Você vai precisar, e quanto mais pessoas você tiver, mais complexo isso fica, porque você tem que ter divisão, né, de processos mesmo. Aquele conceito antigo de departamento acabou, de hierarquia vertical, onde o dono está lá, diretores, sabe aquele organograma 100% formal. Em termos de hierarquia somente, né, de posições, né, em termos da hierarquia, lógico que a gente ainda tem, sei lá, o dono da empresa, o gerente, assim por diante, né, algo hierárquico. Mas mesmo assim, o que a gente faz hoje? A gente vira essa pirâmide de lado e faz com que as pessoas que mais acima da pirâmide estão, mais sejam suporte das que estão abaixo, para que esse nível de gestão possa ser horizontal. Então esse conceito é um dos conceitos, inclusive, que eu explico aí no meu workshop. Porque, principalmente para as pequenas e médias empresas, trabalhar como uma grande não funciona, não dá resultado, ou dá muito resultado, te engessa muito. Existem formas mais simples e mais rápidas de você trabalhar com o seu pequeno e médio negócio. E é isso que eu ensino, né, com esses 4 temas aí. Então, o meu sonho é de que esses 4 temas se propaguem de uma certa forma, e você pode me ajudar a isso, seja você que está vendo esse vídeo ou escutando esse podcast, porque esses 4 temas são os temas básicos que toda empresa ou todo empresário precisa. Estratégia, planejamento, gestão e controle, você vai precisar sempre, porque você vai precisar girar, por isso que eu chamo de ciclo da excelência. O ciclo da estratégia é de 1 para 2 anos, o ciclo do planejamento anual é um ciclo de 6 para 1 ano, 6 meses para 1 ano, o ciclo de gestão é um ciclo mensal e o ciclo do controle da rotina é um ciclo semanal diário. Se você consegue rodar o ciclo da excelência, cada um, né, rodar o ciclo semanal com a visão mensal, rodar o mensal com a visão semestral e rodar o semestral com a visão anual, você vai ter muito resultado, vai transformar a sua forma ou a forma como você vê o seu negócio, os seus processos e como as pessoas trabalham dentro da sua empresa. Tá ok? E aí você vai precisar, obviamente, em algum momento, descrever e padronizar os seus processos. Como é que você vai contratar alguém para colocar lá se os seus processos não estão padronizados? Como é que você vai delegar alguma coisa para alguém? Você vai começar a falar só de boca? Entra aqui e sai aqui. A gente sabe o nível de aprendizado de adulto. Isso vem da andragogia, que é diferente de quem é novo, quem é criança, que tem um HD, né? Eu brinco, tem um HD vazio. O adulto aprende diferente do adolescente, do jovem e principalmente da criança. E aí não dá para aprender só ouvindo, né? A gente tem que aprender com uma outra forma. E os processos estando cada vez mais padronizados, você vai ter condição de treinar mais rápido um novo colaborador ou treinar e acompanhar aquele colaborador que já está na sua empresa há um tempo. Padronizar processo não é só escrever o que a pessoa deveria fazer não, viu gente? Padronizar processos é olhar o processo como um todo, por exemplo, o processo de marketing da sua empresa. O que ele precisa, quem vai fazer o que, quando, e aí os procedimentos, que é o como, cada um das partes dos processos, que são os UQs, cada um desses UQs podem ter procedimentos diferentes, e aí juntando esses procedimentos, dividir entre as pessoas que estão ligadas nesse processo. Isso é padronizar processo, de uma forma bastante resumida. Esse é o número 5. Descrever e padronizar processos e procedimentos ainda é um tema que 100% dos meus clientes até hoje precisam. Número 6.
que processos e procedimentos padronizados, que é o tema do número 5, vêm antes de treinamento dos colaboradores. Por que eu separei esse num ponto específico? Porque muita gente chega aqui para mim, né, ou entra em contato comigo para que eu os ajude com a minha mentoria ou com algum curso, alguma coisa assim, e eles falam para mim: Gevandro, muitas vezes, tá? Eu tô com um problema com meus colaboradores, eu não consigo fazer os colaboradores darem resultado. Você pode treinar o meu time para mim? Ou qual o treinamento que você acha que eu tenho que fazer para que a pessoa A do processo tal, a pessoa B do outro processo, ou eu mesmo como dono, preciso ter para fazer melhor as coisas? Obviamente, quando a gente não tem conhecimento, a gente vai ter que se treinar. E buscar conhecimento sempre é importante. Mas a maioria das vezes, escuta o que eu estou falando agora e guarde esse aí, até mesmo anote. Na maioria das vezes, não é treinamento que está te faltando. Você entende do seu negócio, você sabe o que precisa fazer. Você só não padronizou os processos primeiro. Você quer treinar as pessoas em algo que você nem sabe como ela deve fazer e o que ela deve fazer. Então, padronize os seus processos e os seus procedimentos primeiro, antes de falar em treinar as pessoas. Inverta essa ordem. Você não precisa muitas vezes, é o que acontece com as pessoas que me procuram, 99,9% delas, muitas delas sempre falam em treinamento, qualificação, melhoria, são as pessoas que não fazem, mas não vou dizer a culpa, porque né, ninguém é culpado de não ter conhecimento, mas vamos fazer uma autocrítica, nós como empresários, faça você que está me vendo ou me ouvindo, essa autocrítica no sentido de: será que os meus processos estão padronizados? Será que eu tenho os procedimentos adequados? Né? Que procedimento é o como em relação àqueles o que o processo precisa fazer. Primeiro eu defino o que o processo é, o que ele precisa ser feito e quando eu vou fazer, às vezes até quanto eu vou gastar mensalmente para poder entender cada processo. E aí depois eu venho com o como. Como é que eu vou fazer cada uma dessas principais partes ou atividades desse processo para que esse processo funcione bem e dê resultado. Depois que você tiver padronizado processos e os procedimentos, aí sim você tem condição de treinar os seus colaboradores. E aí sim você vai ter resultado. Então, vá por mim. Na grande maioria das vezes, não é o seu colaborador que precisa de treinamento ou você mesmo. Vocês sabem o que precisam fazer, ou até não sabendo em detalhe, ou não sendo o mais produtivo possível, o mais eficiente e eficaz possível naquilo que vocês fazem hoje, vocês sabem entregar. Mas precisam fazer uma autocrítica, né? O empresário precisa ter a autorresponsabilidade de olhar o negócio dele primeiro e aceitar que ele precisa fazer um trabalho dentro da sua empresa, dentro dos seus processos e procedimentos, padronizando, descrevendo tudo certinho, estruturando esses processos e depois os procedimentos para que aí sim os colaboradores possam ser descritos. Vamos por mim que isso funciona. E agora vamos lá para número 7, o aprendizado número 7 que eu trouxe aí para vocês de todos esses anos trabalhando com micro, pequenos e alguns médios empresários, que gerimos e controlamos processos e não pessoas. Isso é muito importante, porque às vezes o foco fica muito nas pessoas, né? Esse controle obsessivo, às vezes, que o empresário tem de olhar para as pessoas e são as pessoas que erram, é aquele cara que precisa de treinamento, ou é ele que não está entregando, ele não está vendendo, isso não está acontecendo. De novo, autorresponsabilidade. Você precisa gerir seus processos e saber se esses processos estão controláveis. Por isso que o controle da rotina e a gestão por processos são focadas nos processos. As pessoas só estão lá para cumprir aquilo que os processos estão descritos e os procedimentos também. Então você não gere e não controla pessoas, você gera e controla processos, e aí você tem que ser um líder dessas pessoas para fazer com que essas pessoas, treinadas adequadamente em cima desses processos e desses procedimentos, façam com que esses processos e procedimentos sejam executados da melhor forma possível. Fica mais fácil treinar, fica mais fácil fazer melhoria, fica mais fácil fazer inovação, mas não fique tentando controlar as pessoas, porque você vai perder tempo em ficar somente olhando um e outro. Você não vai ter, por exemplo, um processo, se você não tiver um processo estruturado, padronizado, junto com procedimentos operacionais, a culpa sempre, no final das contas, vai ser de algum colaborador que não entregou. Mas se você der um passo atrás e for olhar, será que o meu processo
está realmente padronizado adequadamente? Será que eu descrevi procedimentos específicos para dar para esse colaborador que eu estou falando que não está desempenhando substância, né? Treinamento, esse procedimento ele não está bem estruturado o suficiente para que esses colaboradores ou esse colaborador faça aquela atividade ou aquele conjunto de atividades da forma mais adequada possível? Olhe para dentro de si como empresário, olhe para o seu negócio primeiro e responda a essas perguntas. Se você já padronizou seus processos, se você já padronizou seus procedimentos, aí sim você precisa ser um bom líder para orientar, fazer com que essas pessoas, puxar essas pessoas, motivar essas pessoas para que elas façam, a partir de treinamentos, aquilo que você determinou, ou junto com eles, ou sozinho, aí para os seus processos e procedimentos. Vai ser assim que você vai ter mais resultados sem precisar ficar controlando as pessoas, né? Ninguém controla pessoas. Por mais que a gente ache que a gente queira, eu também já tive muitos colaboradores, eu sei o que é isso, e quanto mais a gente quer controlar as pessoas, mais fora de controles elas vão estar. Isso é ruim, porque a gente também, como empresário, fica mais preocupado, delega menos, desconfia, e uma série de coisas que não são ou não vão nos levar para uma direção adequada para o nosso negócio. Vá por mim, tá ok? Número 8. O que a gente não deve fazer, você empresário, não fazer para o cliente, mas sim com o cliente. Eu aprendi isso, né? Aprendizado e muita troca de experiência. Quando eu mudei de consultoria para mentoria consultiva, o consultor, eu percebi com o passar dos anos, né, que o consultor ele fazia muito, ou faz muito para o cliente. Ele soluciona, ele vai na empresa, inclusive, do cliente, para solucionar um monte de coisas para ele. E aí acaba acontecendo algumas coisas. Não estou falando que consultoria é ruim, nem nada. Mas a depender da abordagem consultiva, o empresário não aprende, ou a pessoa daquele processo onde o consultor está atuando, que muitas vezes nem é um empresário, se a empresa for um pouco maior, a pessoa não aprende, porque foi o consultor que chegou lá, fez um diagnóstico como médico, olhou uma situação, ele mesmo mudou, ele até meio que treinou as pessoas, mas aí às vezes a pessoa não ficou tão bem treinada ou não participou da elaboração daquilo, não comprou a ideia, na hora que o consultor vai embora ele volta a fazer do jeito antes, ou não trouxe tanto resultado assim, por uma série de coisas. Essa abordagem consultiva, a depender da consultoria e de como foi o período consultivo, né, essa abordagem mesmo, esse approach aí de implementação, muitas vezes não dá o resultado que você, empresário, precisa. Então, uma das coisas que eu aprendi foi fazer com o cliente, né? A mentoria, o business mentoring trata muito disso, de trazer o aprendizado, mas também trazer a troca de experiência para que eu possa passar um conteúdo para o empresário, que é isso que eu faço nas minhas mentorias, mas fazendo com ele. Porque se eu faço para ele, primeiro, ele não vai aprender, segundo, ele vai ter muita dificuldade de levar isso para a rotina do dia a dia. E aí na hora que ele vai implementar lá, se ele não tiver tido essa dificuldade, de novo, a andragogia, ele precisa passar por isso, ele precisa ser conduzido a aprender de uma forma que o adulto necessita. E é isso que eu procuro fazer. Não fazer para o cliente, fazer com ele. Ele aprende mais rápido, ele aprende de forma mais dinâmica e consegue muito mais rapidamente resultados. Número 9, penúltimo ponto aí dos meus aprendizados. Que a grande maioria acha que marketing digital é o mesmo que fazer postagem. Fazer algo orgânico, eu faço um vídeo, eu faço um post, posto lá e deixo a coisa acontecer, né? Isso não existe, né? Eu fiz todos esses cursos caros aí que vocês possam imaginar, Érico Rocha, Natanael Oliveira e uma série de outros caras conhecidos aí, famosos do mercado, eu fiz. Uso algumas coisas para mim hoje, né? E aprendizado está aí para a gente usar, mas também concluir, porque eu tenho clientes de mercados diferentes e uso isso para mim também, como eu já falei. O marketing varia muito de modelo de negócio para modelo de negócio. O modelo de negócio de serviços tem nuances. O modelo de negócio de varejo tem outras nuances. O modelo de negócio de produção, né, quem tem uma padaria, quem tem uma doceria, quem produz algo, também é diferente. Dá para tratar da mesma forma o marketing desses, por exemplo, esses 3 negócios, serviço, varejo e produção? Não dá. Até porque as personas desses mercados, e também por variação diversas, né, são diferentes, e aí uma série de coisas
as mídias sociais são diferentes, a forma de se trabalhar. E você vai perceber que até mesmo quem está indo cada vez mais para esse mundo online, que foi o meu caso e tem sido até hoje, cada vez mais eu tenho entrado, né, nesse mercado do mundo online, e aí o marketing digital precisa ser feito nesse sentido para que a gente consiga captar lead e depois vender alguma coisa para esse possível lead, fazer esse lead virar cliente. Não é fazendo somente marketing orgânico, ou fazendo uma postagem aqui, um vídeo ali, falando que esse conteúdo que a gente está fazendo vai ser entregue para a persona ideal. Não é. A gente acha que é, mas não é. Se você não estudar o seu modelo de negócio com alguém que entenda de marketing, com alguém que consiga planejar esse marketing para você, você vai estar fazendo um conteúdo de excelente qualidade, porque você é muito bom no que faz, mas o resultado não vai vir. Então, se você não está tendo resultado, saiba que não adianta você ser bom naquilo que você faz. O marketing tem que ser feito da forma correta para o seu modelo empresarial. A sua empresa, o seu negócio, né, que a gente espera que vire empresa, ou que já seja uma empresa de verdade, tem um modelo de marketing específico, que precisa ser estudado para você, né? Isso eu ajudo os meus clientes da mentoria aqui. Por quê? Porque eu aprendi a fazer para mim. E hoje eu tenho 2 negócios, inclusive os 2 com algo físico, presencial, e também os 2 com algo online. E é isso que me dá a condição de ter renda passiva, é isso que me dá a condição de ter negócios escaláveis, por exemplo, cursos online, e-books, vendas de livros, venda de uma série de coisas que me fizeram ter algo no meu modelo de negócio, a partir de 2017, que eu pudesse tanto escalar mais os meus 2 negócios, que é um estúdio de produção musical e o outro é o IOPEX, de forma que eu tivesse que tudo isso compensasse ou até mesmo fosse melhor do que aquilo que eu ganhava quando eu tinha 30 e poucos funcionários, colaboradores. Por quê? Porque mudar o modelo de negócio para ganhar muito menos não vale a pena, não fazia sentido. Então, como é que eu ia me estruturar, fazer esses negócios caminharem de forma a ter o mesmo faturamento ou ainda maior fazendo outras coisas, né? Então, a gente tem que se olhar o nosso modelo de negócio e aprender que, inclusive hoje, cada vez mais, o marketing digital precisa ser utilizado por você, mas por mim. A grande maioria, não sei se você é um caso aí que está me ouvindo ou me vendo, a grande maioria dos empresários ainda acha que marketing digital é fazer postagem, principalmente orgânica. Não é. Marketing digital vai muito além disso. Faz parte e-mail marketing, tráfego, faz parte construção de landing page, faz parte mídia social e uma série de coisas que você tem que estudar para o seu modelo de negócio, que é diferente do modelo de negócio serviço, é diferente de produção, que é diferente de varejo. Tem as suas nuances que são iguais, mas tem várias nuances que são diferentes, até porque a sua persona, mesmo você sendo um prestador de serviço, ela é completamente diferente da minha, e por isso que o meu negócio tem que ser completamente diferente do seu, e o que eu vou fazer de marketing digital precisa ser totalmente diferente do que você vai fazer. Só para dar um exemplo aí. Então você precisa desenvolver o seu modelo de marketing, o seu modelo de vendas, e uma série de coisas para você, para o seu negócio. Não copie ninguém, porque quanto mais você copia, eu fiz esse erro há vários anos atrás, onde eu ia fazer um curso com alguém, ia lá para São Paulo fazer o curso com alguém, chegava lá, tinha um empresário e tal, o que você faz? Faço isso, isso e isso, aí não sei o que, tantas landing page, tantos e-mail marketing, aqui a sequência do funil de vendas, parará. Eu copiava meio que esse modelo e tentava reproduzir para mim e não tinha resultado. Então não adianta você copiar das pessoas, você tem que desenvolver o seu, porque você é único, você é especial porque você é único. Você tem que ter um plano de marketing específico para a sua empresa. E a última coisa que eu gostaria de dizer, o último aprendizado, né? Poderia falar mais outros aqui, mas esse vídeo já está grande, eu não gostaria que ficasse maior ainda, é vender o que o cliente precisa e não o que ele quer. Esse é um aprendizado de mim para mim mesmo, né? Entender essa diferença é um aprendizado que eu tenho passado para os meus mentorados aqui. Entender essa diferença entre desejo e necessidade para você vai ser muito importante. Por quê? Porque a gente sempre pensa na nossa persona, a gente olha o marketing, a gente faz diversas coisas, mas no final das contas a gente não detecta ou não consegue ainda detectar, porque muitas vezes a gente quer vender o que a gente acha que é bom, que a gente quer, da forma que a gente faz. Muitas vezes o cliente não quer da forma que a gente faz, não quer
do jeito que a gente gosta. Às vezes a gente não é a persona do nosso próprio negócio, principalmente se for, né? Então a gente precisa vender aquilo que o cliente precisa, porque ele tem uma necessidade a ser tratada e não o que o cliente quer. Eu, por exemplo, se eu perguntar para você, você gostaria de ter um carro importado? Provavelmente, talvez, se esse for o caso, eu gostaria de ter um carro importado, mas você precisa? Não, estou satisfeito com o meu, não preciso, carro importado é mais caro, PVA mais caro, seguro mais caro e tal. Às vezes a gente quer alguma coisa, mas muitas das vezes, a maioria delas, a gente não precisa. Então entenda aquilo que o cliente precisa e não aquilo que ele quer, porque você vai muito mais assertivamente na veia de entregar, solucionar um problema, solucionar uma dor, uma necessidade, e aí você vai ser muito mais assertivo. Eu tenho feito isso para mim. Nem sempre é tão fácil quando a gente vai, principalmente, colocar um novo produto ou um novo serviço no mercado, mas à medida que a gente consegue entender o que o cliente precisa e não só aquilo que ele quer, e até durante a própria mentoria, em vários momentos eu estou prestando mentoria, ajudando e apoiando os empresários a tapar vários buracos, melhorar várias coisas. Nesses vários momentos, para cada processo, para cada coisa que a gente faz, o empresário precisa de coisa diferente e ele também quer coisas diferentes. Então eu preciso detectar isso e estar ligado o tempo inteiro. Então dou essa última mensagem desse meu 10º aprendizado aí para você. Cuide muito bem daquilo que o seu cliente precisa, entregue para ele essa necessidade. Então essa diferença entre desejo e necessidade é muito grande. Por quê? Se ele deseja uma coisa, é algo. Agora, se ele precisa realmente, se ele tem necessidade disso, aí é o que você vai precisar detectar para que você vá na veia e consiga vender cada vez mais. Pessoal, fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei lá no início desse vídeo, se você quiser saber mais sobre o ciclo da excelência, eu fiz um workshop bastante detalhado sobre os 4 temas. Tem um e-book também, se você quiser ir tem um link aqui abaixo também para você baixar o e-book, que é um e-book gratuito, mas no workshop eu falo muito mais em detalhes, eu apresento slide, eu dou o passo a passo, eu mostro como é que eu faço, que você inclusive já vai poder implementar muitas coisas aí no seu negócio, na sua empresa. Vou falar novamente aqui, colocar abaixo também o endereço para vocês, www.cursosiopexbrasil, tudo junto, cursosiopexbrasil.com.br/workshop. cursosiopexbrasil.com.br/workshop. Assistam lá, façam seus comentários, aproveitem esse conteúdo que é bastante rico para você e tenham os resultados que você deseja. Espero poder, com isso, ajudar bastante gente aí. Um grande abraço, fico por aqui. Saúde para todo mundo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de mandar seu comentário, a sua sugestão, de interagir com a gente, que vai ser muito importante. Forte abraço, saúde para todo mundo e até o próximo videocast. Tchau, tchau.